papel principal de Bruce Lee na TV americana já estava pronto. O roteiro, o conceito, o personagem. Mas ele nunca apareceu na série. E quem sabia disso desde o começo? Era Bolo Yeung. Ele sabia. Muito antes da fama explosiva, antes da estreia de Operação Dragão, e principalmente antes de Bruce Lee se tornar uma lenda imortal, havia um silêncio estranho, um incômodo nos bastidores. Um dos únicos homens a perceber que algo estava fora do lugar foi Bolo Yeung, o fisiculturista imponente que contracenou com Bruce, mas que também era, acima de tudo, seu amigo. O que Bolo viu, e jamais esqueceu, pode revelar que Bruce Lee foi sabotado. Que tudo que foi tirado dele, especialmente o papel principal na série Kung Fu, não foi coincidência, foi estratégia. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender o contexto. No final da década de 60, Bruce Lee era um talento subestimado nos Estados Unidos. Ele fazia sucesso entre os fãs de artes marciais, mas era rejeitado pelos grandes estúdios de Hollywood. Apesar de carismático, fluente em inglês e dono de uma filosofia única, os executivos alegavam que o público americano não estava pronto para um protagonista asiático. Mesmo depois de ganhar destaque como Kato em The Green Hornet, Lee era colocado sempre em papéis secundários ou exóticos. Ele sabia que precisava fazer algo radical, algo que mudasse para sempre sua trajetória. Foi então que nasceu a ideia de The Warrior. Bruce escreveu, estruturou e apresentou a Warner Bros. Um projeto de série baseado na filosofia do Kung Fu, com o andarilho asiático como protagonista, viajando pelo Velho Oeste e enfrentando conflitos sociais e morais a cada episódio. Segundo sua viúva, Linda Lee Cadwell, o projeto foi ignorado. E pouco tempo depois, a mesma Warner lançou uma série chamada Kung Fu. O protagonista, um homem branco, David Carradine, que interpretava um monge Shaolin mestiço. Bruce não foi chamado, nem como roteirista, nem como consultor, nem como ator. Enquanto isso, do outro lado do mundo, em Hong Kong, Bruce se reconectava com suas raízes e começava a construir sua própria lenda com filmes como O Dragão Chinês e A Fúria do Dragão. Foi nesse período que ele conheceu Bolo Yeung. Não foi uma amizade qualquer. Eles treinavam juntos, filosofavam juntos. Eram dois homens moldados pela disciplina e pela dor. E foi justamente a Bruce que Bolo disse, anos depois: aquela série era sua. Roubaram de você. E depois o mundo finge que você não previu tudo isso. Bolo via Bruce não como uma estrela inalcançável, mas como um ser humano. Um homem decepcionado com o sistema. Segundo relatos, Bruce confidenciou a Bolo sua frustração, seu sentimento de traição, acima de tudo, a percepção de que não estavam apenas negando um papel, estavam negando seu lugar na história. A verdadeira dor para Bruce não foi o não. Foi o silêncio. Ele havia aberto portas, apresentado uma ideia revolucionária, quebrado estereótipos. Mas ao invés de gratidão, recebeu apagamento. Hollywood queria Kung Fu, mas não queria Bruce Lee. David Carradine, que admitidamente não tinha experiência com artes marciais, foi treinado às pressas para o papel. Enquanto isso, Bruce via sua criação ser diluída, americanizada e transformada numa obra que o excluía por completo. Bolo Yeung via tudo isso com incredulidade. Ele, que conhecia a intensidade dos treinos de Bruce, sua dedicação obsessiva, dizia nas entrelinhas de entrevistas antigas que havia algo errado. Algo que não foi dito, que foi escondido, que apenas os olhos atentos, como os de Bolo, captavam. Agora que você sabe como tudo começou, a ideia roubada, a série manipulada, e o amigo silencioso que viu tudo de perto, é hora de ir mais fundo. Vamos explorar as conversas privadas entre Bruce e Bolo. As declarações polêmicas feitas após sua morte. E por que alguns acreditam até hoje que Bruce não morreu por acidente, mas foi silenciado por mexer com o sistema errado. Não é teoria. São fatos conectados por pessoas que estavam lá. E Bolo Yeung sabia de tudo. Bolo Yeung nunca foi apenas o brutamontes dos filmes de ação. Por trás dos músculos e do olhar intimidador, existia um homem introspectivo, disciplinado e leal. Para muitos, ele era apenas o vilão das telonas, mas para Bruce Lee, Bolo era mais do que um colega de cena. Era um irmão de espírito. Eles se conheceram nos bastidores de um dos filmes mais importantes da carreira de Bruce, Operação Dragão. Bolo foi escalado por causa de seu físico imponente e sua presença de cena, mas foi nos bastidores, nos treinos e nas conversas entre uma filmagem e outra, que nasceu uma conexão profunda entre os dois. Bruce enxergava em Bolo algo raro,
Alguém que entendia que a arte marcial era mais do que luta. Era filosofia. Era forma de vida. Bolo ficou impressionado com a intensidade de Bruce. Não só na técnica, mas na mente. Bruce era obsessivo com perfeição. Dormia pouco. Comia regrado. Estudava comportamento humano, filosofia oriental, psicologia, anatomia. Ele queria entender o mundo. Queria fundir a sabedoria do Oriente com a praticidade do Ocidente. E isso incomodava muita gente. Enquanto as câmeras filmavam cenas de combate, nos bastidores aconteciam diálogos profundos. Bruce falava sobre injustiça, sobre como os asiáticos eram tratados como caricaturas na TV americana. Contava como lhe prometeram um espaço e depois simplesmente o apagaram da série Kung Fu, sem qualquer explicação. Ele não conseguia esconder a decepção. Aquilo não era só um papel, era seu manifesto. Seu plano de mudar a imagem do povo asiático no Ocidente. Quando viu tudo isso ser arrancado de suas mãos, Bruce começou a mudar. Bolo, em entrevistas discretas, mencionou essa transformação. Disse que Bruce ficou mais fechado, mais sério. Não por arrogância, mas por dor. Era como se soubesse que estava lutando contra um inimigo invisível. Bruce começou a desconfiar de tudo. De contratos, de telefonemas, de pessoas próximas. Ele dizia que estava sendo observado, que não podia confiar em todos ao redor. Esses relatos, ditos com cuidado por Bolo, nunca foram manchetes. Mas estavam lá, para quem quisesse escutar. E quanto mais o sucesso de Bruce crescia, mais o cerco parecia se fechar. Depois de sua volta para Hong Kong, Bruce encontrou um espaço para brilhar como nunca. Os filmes O Dragão Chinês, A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão explodiram em bilheteria, tornando um ícone internacional. Mas o brilho era intenso demais. E em Hollywood, muitos não viam isso com bons olhos. Bolo contou que Bruce estava prestes a dar o salto definitivo. Iria voltar aos Estados Unidos com Operação Dragão, uma superprodução entre a Warner e uma produtora chinesa. Seria o primeiro filme hollywoodiano protagonizado por um chinês com liberdade criativa. Um marco. Um risco para os padrões da indústria. Dias antes da estreia oficial do filme, Bruce morreu. A notícia se espalhou com velocidade. Edema cerebral, diziam os relatórios. Reação a um analgésico, afirmavam os médicos. Mas para quem conhecia Bruce, aquilo não fazia sentido. Ele era obcecado por saúde. Detestava remédios. Monitorava tudo que comia e bebia. Como poderia um comprimido causar tamanha tragédia? Bolo evitou entrevistas nos meses seguintes. Recolheu-se. Mas em raras conversas, deixava escapar a sensação de que algo estava errado. Muito errado. Anos depois, em uma de suas falas mais sinceras, Bolo foi direto. Bruce foi tirado do caminho. Era perigoso demais. Dizia o que pensava. E não era manipulável. Essas palavras nunca foram bem recebidas pelos grandes estúdios. Preferiram rotular como teoria da conspiração. Mas quem viveu com Bruce sabia que aquilo não era apenas opinião. Era memória. Era testemunho. Bolo carregou essa verdade em silêncio por muito tempo. Continuou atuando, sim, mas sua alma parecia ter parado lá, nos anos 70. Ele dizia que, depois de Bruce, o cinema de luta nunca mais teve alma. Que todos os papéis que interpretava não passavam de versões sem espírito de uma época que havia sido arrancada à força. Não é coincidência que ele nunca tentou ser protagonista. Sempre aceitou ser o vilão. Mas quem convivia com ele sabia que era por escolha. Talvez uma forma de respeito à memória do amigo. Talvez uma forma de não ultrapassar a linha que Bruce tentou traçar e nunca pôde terminar. Para Bolo, Bruce Lee não foi apenas o maior lutador que já existiu. Ele foi um pensador, um poeta da luta, um revolucionário silencioso. E talvez por isso, tenha sido calado. E é justamente aí que a história muda de tom. Porque tudo aquilo que Bruce tentou denunciar, o racismo velado, o apagamento cultural, a indústria que suga e descarta, se materializou no momento em que ele foi retirado da série Kung Fu. Não era só um papel. Era o primeiro degrau de uma revolução que poderia ter transformado completamente a TV americana. Bolo viu. Bolo sentiu. E Bolo carrega até hoje o olhar de quem sabe que essa história jamais foi contada como deveria. A morte de Bruce Lee aconteceu como um trovão em céu limpo. No auge da carreira, prestes a se consagrar como o primeiro astro global asiático da história do cinema, ele simplesmente caiu. E não se levantou mais. A versão oficial dizia que ele teve uma reação a um comprimido,
Um simples analgésico com relaxante muscular. Mas para os que estiveram próximos dele, como Bolo Yeung, essa explicação nunca foi suficiente. Bruce era extremamente rigoroso com sua saúde. Evitava qualquer substância que pudesse alterar seu estado físico ou mental. Tinha um padrão quase obsessivo com dieta, sono, treino. Era o tipo de pessoa que se negava até a tomar café, temendo que isso afetasse seu desempenho. Então, como aceitar que um homem assim teria sido vítima de um simples comprimido? Bolo nunca engoliu essa versão. Em uma entrevista antiga, ele soltou com a voz embargada. Bruce era o tipo de homem que incomodava quem estava no poder. E quando alguém assim começa a inspirar milhões, você sabe o que acontece. Na época, o sucesso de Bruce começava a transcender a arte marcial. Ele era convidado para palestras sobre filosofia, escrevia sobre equilíbrio entre corpo e mente, falava em reconectar o Oriente e o Ocidente com respeito mútuo. Era mais do que um ator, era uma ideia. E ideias, como a história já provou, são perigosas. Bruce falava abertamente sobre o racismo estrutural nos Estados Unidos, questionava a visão estereotipada dos asiáticos na mídia e denunciava como Hollywood era um ciclo viciado, onde os mesmos rostos mandavam e decidiam quem teria voz. Com Operação Dragão, Bruce não apenas protagonizaria um blockbuster global, ele teria controle criativo. E isso, para a indústria da época, era inaceitável. Um ator chinês com liberdade artística era uma ameaça. Bolo sabia. Ele presenciou as angústias, as reuniões tensas, as portas que se fechavam sem explicação. Ele viu Bruce sendo ignorado na criação de Kung Fu. Viu a mesma indústria que se alimentava da imagem do Oriente se recusar a dar voz a quem de fato representava. E quando Bruce morreu, Bolo sentiu que aquilo não era uma fatalidade. Era um recado. A série Kung Fu, que deveria ter sido o começo de uma nova era para Bruce, seguiu com David Carradine como protagonista por 3 temporadas. Bruce foi apagado da equação. Quando morreu, sequer foi creditado como referência da ideia original. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento. Apenas silêncio. A história foi escrita como se ele nunca tivesse existido naquele projeto. E esse silêncio foi ainda mais ensurdecedor porque Bruce não foi o único. Décadas depois, seu filho, Brandon Lee, também ator e artista marcial, morreu nas filmagens de O Corvo. Um tiro acidental com uma arma cenográfica. Mais uma tragédia envolta em mistério. Mais uma morte cercada de perguntas sem respostas. Coincidência? Ou uma repetição dolorosa de um padrão que nunca foi interrompido? Bolo Yeung evitava comentar sobre Brandon. Mas em certa ocasião, disse: é como se a história estivesse tentando apagar essa família. Mas não vão conseguir. E ele estava certo. Porque, mesmo sabotado, mesmo silenciado, Bruce Lee se tornou eterno. Sua imagem continua estampada em camisetas, livros, documentários. Sua filosofia é estudada até hoje. Sua disciplina inspira atletas, empreendedores, artistas. Sua voz atravessou gerações. Mas ainda falta algo. Falta contar essa história do jeito certo. Mostrar que Bruce não caiu do céu. Ele lutou. Ele bateu de frente com o sistema. E ele foi sabotado. A série Kung Fu não era só mais um papel. Era o símbolo de uma batalha maior. A batalha por representatividade, por justiça, por protagonismo real. A batalha de um homem que ousou ser mais do que esperavam dele. E Bolo Yeung foi testemunha de tudo. Ele viu de perto o brilho e o corte. Ele conheceu o homem por trás da lenda. E carregou, por anos, a dor de saber que Bruce merecia muito mais do que teve. Hoje, ao revisitarmos essa história, não é para fazer justiça apenas com palavras. É para relembrar que Bruce Lee foi muito mais do que lutador ou ator. Ele foi o início de uma mudança. Uma que muitos tentaram impedir. Mas que, inevitavelmente, se tornou impossível de conter. Se você chegou até aqui, você sabe que essa história não pode ser esquecida. Não podemos deixar que a versão oficial seja a única contada. Porque por trás das câmeras, dos golpes e das frases de efeito, havia um homem tentando mudar o mundo. E mesmo depois de morto, ele conseguiu. Bruce Lee foi sabotado. Mas nunca será apagado.